Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vou chamar a doutora Ruth para que nós possamos começar. Só um minutinho, tá carregando. Bom dia a todos. Carregando. Bom dia. Vamos só esperar a doutora Ruth terminar de conectar, tá? Mas a live de hoje, como eu já falei, vai ser sobre trabalho infantil, vai ser um tema muito interessante. Peço que vocês fiquem aí conosco. Oi, doutora Ruth, bom dia. Bom dia, doutora Jaqueline, tudo bem? Tudo bom? E a senhora? Tudo jóia. Que ótimo. Deixa eu tentar ficar. Nós estamos em posições diferentes, né? Estamos em posição diferente. Você consegue. Tem- Agora acho que vai ficar melhor. Consigo. Deixa eu só fixar aqui, esperar que meu setor de TI aqui está fazendo. Doutora, Maravilha. antes de eu apresentar a senhora, eu queria só fazer uma breve introdução para quem está entrando na live. Sim, claro. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, tá? Meu nome é Jaqueline Barcelos, eu faço parte da Comissão da Infância e da Juventude da OAB daqui do Estado. Estou representando a comissão aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer a OAB, quero agradecer a ESA, quero agradecer a doutora Camila Talon, que é minha presidente, e o doutor Riske, que é o nosso presidente da Ordem, pela oportunidade de fala. Para quem não conhece, né, para quem não sabe, vou fazer uma introdução muito leve acerca da comissão e acerca do trabalho infantil, algo muito breve. A comissão ela tem trabalhado contra em proteção, né, em prol da infância e da juventude, como o próprio nome já diz. Nós fizemos em maio o Maio Laranja, que é o maio contra o abuso e exploração sexual da infância e da juventude, e agora nós estamos fazendo o Junho Vermelho. O Junho Vermelho é em combate ao trabalho infantil. O trabalho infantil, como o próprio nome já diz, ele é o labor, né, da criança e do adolescente, que está aí numa idade que não é permitida pela legislação para exercer esse labor, e provavelmente com carga superior a que ele pode aguentar. Seja essa intelectual, seja essa física, ou seja essa emocional, o que acaba interrompendo o desenvolvimento deles. Aqui no Brasil, nós temos um número muito alarmante de trabalho infantil, o que faz dessa live, dessa abertura de diálogo tão importante. Quando eu estava estudando para essa live, eu vi um dado do IBGE de 2016, referente a 2,4 milhões de brasileiros, de crianças e adolescentes em fase de trabalho, em situação de trabalho infantil aqui no Brasil, nas idades de 5 a 17 anos. Esse dado é muito, muito, muito alarmante. Não é uma coisa, a situação de trabalho infantil não é uma coisa que ocorre só conosco. Aqui no Brasil, ocorre no mundo inteiro, mas ainda assim, para o tamanho do Brasil, esse é um dado muito alarmante, é um número muito grande. A repercussão desse dado foi grande, e depois teve 2 anos que ficaram sem nos dar um dado completo por parte do IBGE, mas em 2019 eles soltaram um dado parcial de 1.800.000. Parcial porque não é mais 5 a 17 anos, eles verificaram, salvo engano, de 5 a 13 anos. E ainda assim é um dado muito alarmante, é um número muito grande. A nossa legislação específica, o ECA e as legislações que o acompanham, eles determinam, e aí a doutora pode me corrigir depois, que até 13 anos não se pode ter trabalho, de 14 a 16 seria em fase de aprendiz, né, ou meio trabalho, desde que não tenha insalubridade, desde que não seja noturno, né, doutora? E até os 18 não pode ser TIP, que é aquela lista que nós temos dos piores tipos de trabalho infantil, aí escravidão e exploração, etc. Tanto a legislação não é seguida, por óbvio, né, os nossos números são alarmantes. Durante a live, a doutora vai falar conosco sobre uma meta que nós temos da ONU, inclusive, que nós não estamos conseguindo cumprir por completo para erradicação desse trabalho.
Nós temos também a Constituição Federal e o ECA, que é a nossa legislação específica, que determinam que essa responsabilidade de cuidado da infância e da juventude, de saúde, de lazer, de educação, não é só da pessoa que cuida da criança e do adolescente, é também de nós como um todo, como sociedade, e dos órgãos governamentais. Então, nós temos a responsabilidade de lidarmos com isso, de pegarmos conhecimento, de vermos formas de prevenção e de combate a esse trabalho infantil. Nós temos que lembrar que crianças e adolescentes, eles são seres em desenvolvimento, eles são seres vulneráveis, eles são sujeitos de direito, mas depende de nós para poder fazermos com que eles tenham aí todo o desenvolvimento intelectual, físico e emocional que eles precisam ter para serem aí, né, sujeitos de direitos de adultos, indivíduos que possam ter aí uma vida segura, uma vida adequada. Aqui, no Brasil, a meia infância é muito comum. Nós vamos começar falando acerca dessa questão histórica, por que é uma coisa tão enraizada aqui no Brasil, esse conceito equivocado de que criança e adolescente precisam trabalhar, que é bom para a dignidade, que é bom para o crescimento deles. E, inclusive, acaba causando um ciclo, né? Porque vem de pobreza e de uma questão cultural que gera mais analfabetismo, mais pobreza e, às vezes, até acidentes, mortes, e fica esse ciclo que nós precisamos quebrar. Ninguém mais capacitada para falar conosco sobre esse assunto do que a doutora Ruth. Doutora Ruth, para quem não conhece, ela é advogada do CREA de Cariacica, ela é membro do FEAPET, ela é referência técnica aqui da PET, que é exatamente o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e também faz parte da Comissão de Direitos Sociais da OAB daqui do Estado do Espírito Santo, né, que tem a presidência da doutora Maiara, e ela tem uma carga intelectual muito bacana para poder passar isso para a gente. Doutora, mais uma vez, bom dia. Obrigada pela presença. E eu queria que a doutora pudesse começar com um breve relato histórico para a gente mostrar por que está estruturada aqui na sociedade essa questão do trabalho infantil. Para a gente já desmistificar esse conceito de que trabalho é bom para a criança e para o adolescente. Pode esclarecer para a gente. Obrigada, doutora. Antes, eu vou só agradecer também a minha comissão, na pessoa da doutora Maiara. Doutora Maiara, nossa presidente aí. Doutor Risque também, que é o presidente, né, da OAB do Espírito Santo. Eu quero agradecer a comissão também por ter dado mais essa oportunidade para a gente falar sobre esse tema tão relevante que é trabalho infantil. Quero agradecer também aos meus colegas do FEAPET. O FEAPET é o Fórum Estadual de Proteção ao Adolescente Trabalhador e Erradicação do Trabalho Infantil. É um fórum aqui do Espírito Santo muito atuante. E aí eu já convido aqui para seguir a página do FEAPET, para seguir a página de Direitos Sociais da OAB, da Comissão da Infância também, para a gente poder entender um pouquinho mais o trabalho que está sendo feito por esse pessoal tão bacana, tão especializado nesse assunto. Agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? E aí você falou um pouquinho sobre o trabalho infantil, né? E aí você falou da idade de 0 a 13 anos, é totalmente proibido o trabalho. Dos 14 aos 16, somente na condição de adolescente aprendiz. Dos 16 aos 18 é permitido, porém com restrições, que é aquela que você também trouxe. Insalubre, não pode trabalho noturno, nem perigosos. Por quê? Porque esses adolescentes, como você também já colocou, eles estão em fase de desenvolvimento. Então, como eles estão em fase de desenvolvimento, há toda uma questão física, emocional, educacional, né, para que realmente tem que ser cumprido para que lá na frente, como adultos, eles não sofram diversas consequências irreversíveis que a gente já tem acompanhado em relação ao trabalho infantil. E aí a gente pode estar falando hoje, doutora, para algumas pessoas que falam assim, olha, trabalhei, não morri, estou aqui, né? Ou, olha, mas é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Olha, é melhor estar trabalhando do que estar aí pelas ruas, enfim. Então, a gente tem aí, fazendo outras coisas, né? A gente tem vários mitos aí nessas falas que estão ligados a essa questão histórica mesmo que a gente vai estar abordando agora. Mas antes, porém, eu só gostaria de ressaltar alguns pontos. O reflexo do trabalho infantil para a vida adulta, na grande maioria, são irreversíveis.
As questões físicas que são causadas a uma criança ou a um adolescente, veja, a partir de 5 anos, os dados estão aí. São, muitas vezes, de problemas, né, de acidentes de trabalho que causam questões físicas irreversíveis. Causa mutilação, causa problemas respiratórios, causa fadiga excessiva. Na questão emocional, causa fobia, causa exploração sexual. Então, a gente se depara, quando a gente começa a estudar, entender um pouquinho sobre esse assunto, a gente percebe quão maléfico é o trabalho infantil e quantas etapas são queimadas. Quando a gente fala nos aspectos educacionais, a gente vê que ou é uma baixa escolaridade ou a ausência dessas crianças e adolescentes nas escolas. E é o que você também colocou. O que isso gera? Isso gera uma vida adulta com baixa remuneração, porque não teve um preparo adequado. A maioria das nossas crianças e adolescentes que estão inseridas no trabalho infantil são crianças pobres, crianças, na maioria delas, de periferia. Então, essas comunidades que já sofrem com diversos tipos de violação, acabam tendo na criança ou adolescente a sua reprodução, a reprodução desse ciclo, porque ela não tem esporte, ela não tem cultura, ela não tem nenhum tipo de lazer, ela não tem educação, ela não tem saúde, ela está na rua com uma carga excessiva de trabalho, ela está exposta ao abuso, à exploração, isso quando já não acontece em casa, e aí a gente vai ver que isso vai se repetir. E a história do trabalho infantil se repete nas famílias e se perpetua por muitos anos. Então, esses malefícios, eles precisam, nesse primeiro momento, ser compreendidos, porque a sociedade, muitas vezes, não quer nos ouvir, doutora. Não quer parar um pouquinho para entender o que é o trabalho infantil, para entender essa dificuldade, esse malefício que ele causa. E por quê? Bom, se a gente for se reportar a história da humanidade, a gente vai ver que desde sempre houve trabalho infantil. Por motivos diversos, desde sempre houve trabalho infantil. Bom, só que a gente vai se reportar aqui ao Brasil. Quando que tudo isso começou? Quando, no período da colonização, depois aí de 1500, quando as pessoas vinham para cá, né, para colonizar o Brasil, a gente já vai começar a ver a figura dos grumetes. Grumetes eram aqueles adolescentes que vinham, os pais colocavam nesses navios lá e já os introduzia ao trabalho. Então, eles já vinham trabalhando. E nos navios eles sofriam diversas agressões, eles sofriam abusos, eles chegavam aqui, isso já era naturalizado, então eles continuavam trabalhando. Então, nesse período de colonização, isso já foi naturalizado aqui. Depois a gente veio para... Eu vou pontuar, doutora, alguns marcos importantes na história, não vai dar para a gente falar de tudo, né? Sim, sim, perfeitamente. Mas aí, né, no período da escravidão, a gente vê que isso se repete. Crianças e adolescentes eram vendidos naqueles lotes, nos leilões que eram feitos com a maior naturalidade. Então, assim, com 4 anos, eles já trabalhavam. Crianças com 4 anos. Com 8 anos, eles já podiam pastorear o gado. Quer dizer, olha que atividade dificílima. Com 11 anos, as meninas já tomavam conta de toda a costura da casa, sem contar as outras tarefas domésticas. Com 14 anos, essas crianças e adolescentes já assumiam trabalho como adultos. Então, isso já se perpetuou ali por muitos anos. Bom, 1854, entendeu-se que precisava regulamentar algumas questões, porque, além de tudo isso, a influência da Revolução Industrial, todas as fábricas que estavam sendo construídas aqui no Brasil, aquele boom da economia. Então, precisava se regularizar a situação das crianças, pelo menos nas fábricas. Porque viu-se que elas estavam, além de tudo isso que a gente já colocou dessa situação toda, elas estavam trabalhando nas fábricas em uma grande escala.
eram jornadas muito excessivas. E aí, o que se entendeu? Minto, 1891. O que se entendeu já, né? Depois desse período todo da abolição da escravatura, o que se entendeu em 1891? Que precisava de estipular pelo menos uma idade mínima. E aí chegou-se uma conclusão que criança e adolescente podia trabalhar a partir dos 12 anos. Então, mais uma vez, a gente já tinha saído do período da escravidão, a gente já encontrava ali crianças e adolescentes, famílias, né, que tinham sido libertos, e aí eu vou colocar aspas aqui por todo o contexto histórico que a gente conhece. E aí eles não tinham para onde ir, eles não tinham trabalho, eles não tinham o que fazer. E aí a gente viu que tudo aumentou na situação do trabalho infantil, principalmente nessas fábricas. Então, bom, vamos pelo menos dizer que até os 12 anos não pode. Porém, a partir dos 12 anos, essas crianças e adolescentes continuavam sendo mutiladas, continuavam tendo uma jornada de trabalho ampla, e isso naturalizado. A sociedade achava que era tudo muito normal, não se havia o pensamento de políticas públicas voltadas para criança e adolescente. No início, então, do século XX, alguns movimentos começaram. E aí falaram, bom, a gente precisa fazer alguma coisa, fazer um pouquinho mais. E aí a luta por políticas sociais, e fizeram também um recorte em relação à criança e adolescente, e disseram assim, vamos estipular a idade mínima para o trabalho. 14 anos. Beleza. A gente vai então dizer, olha, 14 anos não pode trabalhar em hipótese nenhuma. Só que aí, junto com a situação, essas lutas de movimentos sociais que estavam se começando, existia um movimento paralelo aqui que dizia assim, alguns cientistas, inclusive, diziam assim, o trabalho cura. E eu estou falando no sentido de curar mesmo. Porque algumas crianças e adolescentes que eles achavam que eram anormais para eles, para a sociedade daquela época, eram remetidos para a fábrica. Por quê? O trabalho iria ajudá-los no seu desenvolvimento. Aquelas crianças que eram ou adolescentes taxados de degenerados, ou, usando o código de 1850, que praticavam um crime chamado vadiagem, todos eles eram mandados para as fábricas de novo. Ou seja, mais um retrocesso. Porque achavam que essa pena, né, essa sanção aí, seria suficiente para corrigir o estado que se encontrava. Só que aí a gente vai colocar um paralelo também importante da gente destacar aqui. Todo esse movimento era associado à pobreza. Então, esses anormais, em grande parte, eram algumas crianças e adolescentes que não tinham tido atenção à saúde ou que não tinham nenhum problema, mas eram vistos nas ruas, eram vistos em situação de mendicância. Então, eram anormais. Sem contar alguns que possuíam problema de saúde. Esses que se diziam, né, que praticavam crimes de vadiagem ou os degenerados, também entravam nesse mesmo grupo. A sociedade da época disse, olha, esses aqui que estão pedindo, esses que não têm trabalho ou que cometem pequenos delitos, eles não tentavam resolver o problema voltado para buscar política pública. Ou seja, é melhor a gente dar trabalho, porque o trabalho vai dignificar, o trabalho vai corrigir, o trabalho vai ensinar. Bom, por que eu estou dizendo isso? A gente não está aqui desmerecendo os valores do trabalho, hipótese nenhuma. A doutora é da área também, a doutora sabe, né, da necessidade do nosso trabalho, enfim. O que a gente está dizendo aqui é que desde então foi criado uma fala em relação ao trabalho dignificar, ao trabalho corrigir, ao trabalho ensinar, que foi gerando outros mitos para a sociedade, inclusive naturalizou em relação à criança e adolescente. Então, desde então, prega-se isso. Olha, é melhor eles estarem mesmo trabalhando do que eles estarem aí roubando, do que eles estarem aí, eu vou mais umas aspas aqui, na vadiagem, né? Do que eles estarem aí se tornarem degenerados. Então, isso vem sendo
ratificado pela sociedade ao longo dos anos. Em 1927 foi promulgado o primeiro código, né, o Código de Menores, em que ele teve uma proteção um pouquinho maior à criança e adolescente, dizia que eles não podiam trabalhar em praças, que somente a partir dos 14 anos podiam trabalhar também. Esse código, o Código de Melo Matos, teve algumas críticas também, mas foi assim um primeiro avanço em alguns aspectos. Depois desse tempo, no meio de todas essas lutas, no meio de todos esses movimentos, a gente conseguiu aí no período da redemocratização, a gente chegou aí a 1988, que na nossa Constituição, né, em que a gente traz a criança e adolescente como sujeito de direito. O artigo 227 fala isso, da proteção do Estado, da proteção da sociedade, da proteção da família, as nossas crianças e adolescentes, dessa necessidade. Em 1990, a gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz o sistema de garantia de direitos, traz toda uma política voltada à proteção da infância e juventude. E aí, quando isso acontece, esse mesmo código que é para beneficiar, hoje, até hoje, sofre vários ataques, né? A gente já está aí desde 1990 com esse código, e aí a gente vê todos os ataques que ainda sofre, porque é para beneficiar criança e adolescente, é para proteger criança e adolescente. Sim, é para beneficiar criança e adolescente, para proteger criança e adolescente dentro do seu processo de desenvolvimento, com a teoria da proteção integral, dando a eles a condição de ser criança e adolescente. E quando a gente faz esse recorte, a gente vê que o ECRIAD, ele é exatamente para isso. Para que a gente possa entender que criança e adolescente tem que brincar, tem que estudar, tem que ter lazer, tem que ter a sua família consigo e a proteção dela, e não ser exposta a todas essas situações que a gente tem falado aqui. Ok, talvez alguém esteja nos ouvindo, assistindo, ou conheça alguém que já passou por situação de trabalho infantil. Bom, sobrevivi, como foi aquela frase inicial que a gente colocou. Olha, eu sempre digo que essa pessoa teve sorte. Essa pessoa teve sorte. E eu digo, por exemplo, uma situação da minha família. O meu pai, ele diz que desde os 6 anos de idade, ele trabalhava na roça, né, com a sua família, no campo. E os problemas de saúde que ele tem, inclusive ele fez uma cirurgia uns 10 anos atrás para reparar questões de saúde, que foi lá na adolescência, né? Quer dizer, e aí isso refletiu durante toda a vida dele, até ele ter coragem de corrigir. Ele estudou, naquele ano, se falava em primeiro ano primário, se eu não me engano. Ele abandonou a escola. Ele não pôde continuar. Porque para ele era mais importante aí, não tinha como. Uma criança não consegue analisar, uma criança não consegue saber o que vai perder. Então os pais falaram, olha, é melhor você ficar com a gente aqui. E aí essa criança não vai à escola, desenvolve outros trabalhos, e quer dizer, e é prejudicado na escolarização no futuro. Então, assim, é preciso que a gente entenda esses malefícios. É preciso a gente entenda que não existe essa questão, é melhor trabalhar que roubar. Não. A criança não tem que trabalhar e não tem que roubar. A criança não tem que trabalhar e não tem que furtar. A criança não tem que trabalhar e não tem que estar inserida no tráfico. Tráfico é uma das piores formas de trabalho infantil. A agricultura familiar hoje tem sido uma forma de trabalho infantil difícil de combater. E essas crianças e adolescentes estão lá sofrendo com agrotóxicos, por exemplo. Muitas estão deixando de ir para as escolas ou tem uma carga excessiva de trabalho que é prejudicado na escola depois. Então, a gente tem muita criança e adolescente trabalhando com lixo e no lixo. A gente tem muita criança e adolescente fazendo trabalho doméstico, né? E aí a gente comentava naquele bate-papo que a gente teve com a comissão alguns dias atrás, aquela situação, olha, eu vou trazer para cá do interior uma menina, vou levar para a escola, vou cuidar. Isso acontecia muito há uns anos atrás, né? Só que aí,
por muitas casas espalhadas pelo Brasil, essa menina virava babá, essa menina virava a responsável por cuidar dessa casa. Então, mudava-se todo o objetivo que era de estudar, o objetivo de realmente ter uma educação apropriada. E isso, doutora, isso passa muitas vezes de forma invisível. Por quê? Porque ao longo dos anos, fechando aí essa primeira pergunta, você pode me interromper, porque eu começo a falar e vou Não, embora, viu? imagina. Então, assim, esse discurso dignificante do trabalho, atrelado à situação da pobreza da criança e do adolescente. Esse discurso de que isso vai resolver o seu problema, vai torná-lo um adulto melhor se trabalhar. Isso, ao longo dos anos, naturalizado, ratificado, faz com que o trabalho infantil ele ainda seja um fenômeno muitas vezes invisível. E aí eu vou dar um exemplo, e aí às vezes eu gosto muito de falar sobre isso, porque o que eu acho bacana da gente estar conversando agora? Porque quem está aqui assistindo, ou quem vai ver depois, quem vai estar visualizando a live que vai ficar salva, ela vai poder pensar um pouquinho junto com a gente nos malefícios disso. A gente já viu dentro de coletivo criança vendendo ali bala, vendendo doce e tal. Ai, que bonitinho. Tá ajudando a família. E eu sempre faço o seguinte movimento e convido as pessoas para se fazer a seguinte pergunta. E se fosse o seu filho? E se fosse o seu sobrinho? E se fosse o filho do seu amigo? E se fosse aquela criança e adolescente que você gosta, que você trata como seu sobrinho? Você ia gostar? É bonitinho quando é o outro. É bonitinho quando é a família do outro. É bonitinho quando a gente não conhece a criança e adolescente que está lá, às vezes descalço, encarando o sol quente do asfalto, quando está lá exposto a alguém lá, convencê-lo a começar sendo aviãozinho do tráfico. É muito bonitinho quando ele está ali e não é ninguém que a gente conhece, quando ele não tem nome. Quando ele tem nome, doutora, a gente fala assim, opa, peraí, eu não posso deixar isso acontecer, né? Eu conheço. E aí entra Né? nessa posição do Código da Constituição, né? De nós termos responsabilidade sobre a criança e adolescente nesse trabalho. Pegando essa deixa, inclusive, doutora, tanto desse exemplo que a senhora deu da criança que vai ser doméstica, que vai ser babá, a criança que é resgatada da infância do interior e vem trabalhar aqui, ou dessas crianças que nós vemos no sinal o tempo inteiro, desse trabalho que a gente vê essa realidade, como que as pessoas podem fazer para poder resgatar essas crianças? Como que a gente faz para denunciar? Quais são os passos de resgate? Primeira coisa é a gente entender que precisa denunciar, né? Na verdade, antes disso é saber que está errado. É saber que o lugar dela não é ali. É sentir que não deve, não pode, não é bonito, é perigoso, né? Então, a primeira coisa é essa. E a segunda é denunciar. É denunciar. Se você tem acesso a um telefone, liga para o Disque 100. O Disque 100 ele é anônimo. Ele não vai pedir os seus dados. E dali o Disque 100 ele vai encaminhar para o que a gente chama de rede de proteção. Ele vai disparar para todos os lugares possíveis, como o Conselho Tutelar, que vai saber o que está acontecendo. Ele vai se direcionar àquele caso específico e vai trabalhar junto com a rede. Uma outra situação também é você conhece o SEAS do seu município, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social? Você conhece? Avisa para o SEAS. Quando essa equipe passar, ela vai agir de acordo com os procedimentos, inclusive se essa criança estiver correndo um risco iminente de morte, por exemplo, de algum acidente de trabalho, ela vai poder acionar o conselho tutelar. Ela vai, a partir de uma abordagem, informar isso para o conselho. O conselho ele vai convidar essa família para ir até lá, vai tentar entender o que está acontecendo e vai encaminhar para os programas
do município, né, do seu município, para que essa criança ou esse adolescente, essa família, sejam acompanhados. A partir daí, eles vão ser encaminhados para os CREAs. Os CREAs, dentro dos CREAs, que é o centro de referência, né? O centro especializado de referência social do município, o centro de referência especializado de assistência social do município, ele é responsável, dentro desse centro, tem uma equipe chamada PAEF, que é uma equipe que vai ter uma dupla ali, uma equipe especializada para atender essa criança e esse adolescente, a sua família, vai encaminhar para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, para que se tenham atividades contraturno, vai encaminhar para a escola, vai ver como é que a situação escolar dele está, vai encaminhar para a unidade de saúde, se for preciso, vai encaminhar para realizar o cadastro único, para que possa ter os benefícios do governo, no sentido de transferência de renda, que é uma das formas de se resgatar essa criança do trabalho infantil, vai encaminhar para os serviços de aprendizagem, né? Porque aí vai poder fazer ali dos 14 e 16 anos todo um preparo para uma vida adulta de trabalhador de verdade, né? Ou para a partir dos 16 anos. Então, assim, toda a rede vai ser acionada para que se retire essa criança e adolescente dessa situação, bem como acompanhar as famílias também. E se não houver uma mudança nisso, inclusive pode haver até uma responsabilização, porque a gente também sabe de casos em que as famílias, elas insistem, né, em reiterar a situação. Então, a primeira coisa para que a gente consiga avançar é ter consciência de que é maléfico, se abrir para ouvir um pouquinho sobre esse assunto, se abrir para poder entender um pouquinho o que a gente está explicando aqui e realmente denunciar. Realmente buscar. A gente tem vários canais aí de denúncia que a gente pode e deve utilizar em benefício das nossas crianças e adolescentes. Perfeito. Doutora, trazendo a questão até mais para o atual, nós não sabemos como está hoje a questão do trabalho infantil em função da pandemia, da nossa quarentena. O que nós sabemos é que as crianças e os adolescentes não estão na escola há pelo menos 6 meses, causando aí, né, um pouquinho de evasão escolar, talvez até uma falta de capacitação profissional futura se eles não retornarem. A doutora vê algum tipo de problema futuro para isso? A doutora consegue ver algum tipo, olha, um adolescente que talvez ficou um pouco na rua ou ficou um pouco em casa, não quis voltar e agora foi direto para o trabalho infantil e de lá direto para a vida adulta? Muito, muito. A gente não vai conseguir agora ter números de forma imediata. A gente já tem aí, a gente já ratificou aí com a ONU de que a gente vai erradicar o trabalho infantil até 2025. Quer dizer, já tem esse desafio. A gente já tem toda uma dificuldade na execução dos programas e a gente já tem política pública fragilizada e a gente precisa de mais política pública, de fortalecê-las, né? E de mais, precisamos de mais. A gente já enfrenta tudo isso. E aí, quando a gente fala no programa do PET, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, uma dos nossos eixos do PET é um trabalho intersetorial. A educação faz parte disso. Nós temos como educação, e eu quero aqui ressaltar, eu sou referência técnica do município de Cariacica, e eu quero ressaltar aqui a comissão intersetorial que nós temos lá. Nós temos uma comissão muito atuante. Nós temos representantes da educação em Cariacica que fazem um trabalho excepcional. A gente está 1 ano e meio trabalhando junto e eles têm assim, feito um trabalho maravilhoso. Só que eles também sabem dessa dificuldade, porque a gente vai enfrentar uma dificuldade muito grande quando voltarmos. Isso vai ser imediato, isso não vai ser imediato. Então, veja, a gente já tem uma situação toda difícil com a educação. A gente já sabe que tem criança e adolescente que está em situação de trabalho infantil, mesmo que está na escola, ou alguns que saíram por conta do trabalho infantil. Estão em casa agora. O trabalho infantil, a gente sabe que ele já aumentou
a exploração sexual já aumentou, o abuso sexual já aumentou. Isso, realmente, hoje, o fato de não estar na escola, é possível que crianças e adolescentes experimentem o que até então não tinham oportunidade, mas o que eu vejo de mais grave são aqueles que a gente já estava tendo dificuldade para retirar, e com esse longo tempo fora da escola, a gente vai encontrar uma dificuldade maior ainda. Então, assim, realmente, o fato de estar fora da escola por conta dessa pandemia, por maiores que sejam os esforços da educação nesse sentido, o fato da ausência à escola, onde temos professores, pedagogos, diretores, que são, assim, papel fundamental para identificar, para nos ajudar a retirar essas crianças e adolescentes da situação do trabalho infantil, realmente está fazendo muita falta. Né? E é algo que a gente vai ter que pensar. A gente como programa, a gente tem falado o seguinte, olha, a gente falou numa reunião de referências técnicas que a gente teve semana passada. Olha, a gente sabe que nós já temos uma dificuldade grande. Pós-pandemia, a gente vai ter, assim, de uma forma que a gente ainda não consegue mensurar. Realmente a gente vai retroceder muito no nosso trabalho em questão de números, porque a gente vai encontrar realmente situações alarmantes, infelizmente, né? Por conta da pandemia, que não tem jeito mesmo, isso a gente não vai nem entrar nesse contexto, mas assim, realmente a gente vai ter um prejuízo muito grande. Aproveitando a oportunidade, doutora, conta pra gente sobre o programa PET, que é um programa que está fazendo trabalhos maravilhosos aí. Faz uma síntese pra gente, para quem não conhece. Vamos falar sobre o PET. Bom, o PET, assim, é um programa que eu gosto muito. Eu advogo, sou, né, assessora jurídica lá do CREAS, vai fazer já 7 anos, acho que no final do ano eu estou ali em Cariacica. E eu costumo brincar, assim, e na verdade, uma brincadeira, mas que é verdade, né? Que eu me encontrei realmente advogando na assistência. E o trabalho do PET, assim, acabou por fechar, assim, aquilo que eu realmente quero ter como pauta por muitos anos. Porque esse programa, né, que é um programa realmente de erradicação, ele é um programa sensacional. Em 96, na região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, descobriu-se que muita criança e adolescente estavam na situação de carvoarias ali. E aí precisava se fazer alguma coisa. Então, em 96, o programa surgiu para poder cuidar especificadamente daquela situação ali. Em 1994, já havia sido criado o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, o FENEPET, que eu convido todos que estão aqui também, que vão ver depois, a conhecer. Então, em 94, já havia algumas atividades sendo fomentadas. Em 96, o programa ele surgiu. E aí, bom, o programa foi realmente bem aceito, teve assim resultados excelentes. E aí ele se expandiu para o Sergipe, para Pernambuco, para Rondônia e para Bahia. Com esse trabalho, né, que foi ampliado, com esse projeto ampliado ali em 99, com as ações do FIAPET, em 1999, ele já teve assim um grande alcance no território como um todo, no Brasil como um todo. Bom, em 2000, o Brasil ele ratificou, né, a Convenção 182 da OIT, em que lá se fala das piores formas de trabalho infantil, e o Brasil ele se comprometeu a criar uma lista aqui, uma lista TIP, e se comprometeu, que é a lista TIP que a gente falou anteriormente, que são as piores formas de trabalho infantil, e se comprometeu a usar todos os esforços necessários para a erradicação do trabalho infantil. Em 2008, a gente tem a lista TIP, mas em 2005 ainda, com a criação do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, o trabalho do PET ele se intensificou, porque quando
SUAS, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, no Pronatec, no Acessuas Trabalho, no PAEF, que é esse serviço que tem dentro do CREAS, no PAIF, que é o serviço que tem dentro do CRAS. Então, assim, nesses espaços, o trabalho do PET se intensificou. Então, ele começou a ser executado aí, e isso teve um alcance maior ainda. 2008 veio a lista TIP. O Brasil tem, doutora, 93 casos de piores formas de trabalho infantil. Então, assim, quem tiver interesse pode ir até, né, procurar a lista TIP aí para poder entender um pouquinho do que a gente está falando, né, nesse decreto. E aí, em 2011, o PET ele foi integrado à LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Ele é um programa ligado ao Ministério da Cidadania. Ele é um programa nacional. E como é que acontece? Ele é executado dentro do município. O PET tem uma referência técnica ou uma equipe de referência técnica. Lá em Cariacica, nós tínhamos uma equipe de referência técnica. Hoje, só estou eu como referência até hoje, por coincidência. Hoje é o último dia em que eu serei referência técnica no município de Cariacica. Por quê? Porque o governo federal, ele não repassa, desde 2017, ele não repassa recurso. Então, hoje, nós não temos recurso para continuar o programa. Então, assim, falando em prazo, hoje é meu último dia. Se a gente conseguir repasse, se a gente conseguir ali algum fundo, né, do município, se o município conseguir arcar com isso, a gente sabe das dificuldades do município de Cariacica, mas assim, a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Por quê? Porque, além de nós termos políticas públicas com deficiência, desde 2017, o governo federal ele não manda verba mais. Então, como os municípios vão continuar tendo uma referência técnica e qual é a minha função? E era a função da equipe que eu coordenava até a última segunda-feira, onde todos realmente tiveram fim ao aviso prévio deles, né, que eles estavam cumprindo, foi realmente rescindido o contrato da equipe. Bom, a nossa função como serviço do PET a partir do redesenho de 2013, em que a gente viu que o fenômeno está bem mais invisível e difícil de fiscalização, a gente tem 5 eixos, que é o de informação e mobilização, identificação, proteção, apoio, defesa, responsabilização e monitoramento. Dentro desses 5 eixos, o programa ele vai executar várias atividades junto com esses serviços do município para poder agir na prevenção e na erradicação do trabalho infantil. Essa é a função do PET. É esse programa que vai criar estratégias, atividades, e eu posso citar no primeiro eixo, que é de informação e de mobilização, essa sensibilização da sociedade. A gente pode dizer na identificação, o trabalho que a gente vinha fazendo, inclusive que os municípios fazem, que é um diagnóstico socioterritorial, né? Então, assim, a gente vai estar acompanhando em relação ao CAD único, vai estar direcionando essas famílias para isso. A gente tem aí o apoio e responsabilização que a gente pode articular e deve articular com o sistema de garantias de direitos em relação ao judiciário. A gente pode e deve criar ações nesse sentido. Quando a gente fala de proteção, a gente fala da transferência de renda, por exemplo, que é importantíssimo, que a gente não pode permitir, né, dentro das nossas possibilidades, que isso seja retirado dessas famílias, porque isso vai ser mais um retrocesso. Então, assim, o PET ele trabalha nesses eixos, para poder articular essas ações, junto com os serviços existentes no município, para prevenção, erradicação do trabalho infantil. Ele é de extrema importância. Então, quem é aqui da Grande Vitória vai ter uma referência aqui em Vitória, uma referência em Vila Velha, referência na Serra, referência em Viana, referência em Cariacica. Bom, os municípios, vou citar o meu caso, não vai deixar de existir o programa em Cariacica, vai ter uma referência, né? Então, assim, mas eu digo como programa, como forma de execução, como a gente vinha feito,
e como a gente estava, como estava sendo feito pela equipe, a gente já não vai ter mais, quer dizer, porque faltou esse investimento que é necessário. Enfim, são Sim, alguns entraves que a gente tem, né? Além dessa sim. naturalização toda, essa falta de apoio de governantes, até da própria sociedade civil mesmo, sabe? A gente precisa de apoio de todo mundo para que esse programa ele continue com a maior força possível. Perfeito. Doutora, o nosso tempo, nós temos alguns minutos ainda, é um tempo muito curto para falar de um tema que é tão Muito, importante, não é? Passa muito muito rápido. curto, muito É, rápido. eu vou fazer um mix aqui das últimas perguntas para poder perguntar para a senhora dessas políticas públicas, desses canais de denúncia, desses programas, inclusive como o PET que a senhora mencionou agora, se estão tendo resultados expressivos, se tem alguma coisa que possa melhorar para a gente poder encerrar. Sim, olha, de 2000 e de 90, de 92 a 2015, me perdoe, que a gente vai agora começar a correr, né? Sim. De 92 a 2015, a gente teve uma diminuição. A gente pode dizer que 5 milhões de crianças e adolescentes aproximadamente foram retirados da situação de trabalho infantil. Na década de 90, nós tínhamos 9 milhões. Até 2008, a gente tinha uma queda. Os números só vinham caindo. De 2008 até 2015, a gente estagnou. A gente deu uma parada. A partir de 2016, a gente começou a subir de novo. Então, a gente está com uma realidade hoje de aproximadamente 2 milhões, 400 mil, você já disse isso, crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Os dados do Sinam, que a gente recebeu agora, nosso sistema que é nacional, eles têm mandaram para a gente uma pesquisa de 2007 a 2019. Nós temos números alarmantes, inclusive de mutilações, sabe? De diversas formas, em todas as áreas do corpo que você possa imaginar. Então, assim, a gente está com um programa com um programa que tem sido, de certa forma, comprometido, porque nós não temos investimento. Então, assim, a gente sabe dos resultados desse programa, a gente sabe dos resultados que as equipes dos municípios, que a rede, né, de proteção está tendo. Sim, nós estamos tendo resultados ao longo dos anos, sim. Porém, a gente voltou a aumentar o número. Com a pandemia, a gente vai aumentar novamente. O Disque 100 está aí para poder dizer isso, né? Então, assim, a gente estava estagnado, que já não era bom, e agora a gente está crescendo de novo. Então, tem tido resultados, o programa, muitos resultados. É um programa excepcional, ele é sensacional. É um programa que ataca em todas as vertentes possíveis. Só que a gente precisa, nesse momento, fortalecer esse programa. A gente precisa fortalecer as nossas políticas públicas. A gente precisa cumprir as metas pactuadas pelo Brasil em anos anteriores. A gente precisa de investimento. A gente precisa de novas políticas públicas. A gente precisa de uma rede intersetorial que realmente atue, e eu falo de diversas políticas públicas como cultura, como saúde, como educação, conselho, a gente precisa que esteja junto. Então, assim, a gente precisa que essa rede funcione, a gente precisa que o sistema de garantia de direitos funcione, e aí a gente precisa acionar, precisa provocar. Então, assim, e a gente sabe que tem muita gente interessada no sentido de trabalhar com este tema. A gente sabe que tem muita gente boa aí por esse Brasil afora fazendo um trabalho excepcional. Mas a gente precisa do governo para que ele realmente fomente essas ações pelo país inteiro. A gente precisa de investimento e a gente precisa de uma sociedade que pelo menos pare para nos ouvir e que entenda que não é o correto, não é o melhor para criança e adolescente estar trabalhando. Eu vou só um exemplo. A gente tem Claro. quantos minutos? Fala para mim. Então, acho que uns 5, 6 minutinhos para a gente conseguir Tá, encerrar com um espacinho, senão eu não consigo salvar. tá bom. Deixa eu só passar um dos poucos exemplos que a gente Claro. tem. Sim. Ali em Cariacica, a gente fez várias ações, né? E é importante dizer que
as crianças e adolescentes, elas circulam. Nós temos uma equipe aqui que é uma equipe da Metropolitana. Então, a gente sabe, em feira livre, eu já ouvi de um gestor, mas eu dou assim, um dinheirinho para eles quando eles estão lá na feira, porque aí eles me ajudam, eles carregam. Quer dizer, gente, a gente precisa entender. Né? Então, eles estão ali, são crianças e adolescentes de Vila Velha, de Vitória, de Viana, muitos de Cariacica estão aqui no... Então, assim, eles perpassam por todos os municípios. Eu estou falando de metropolitana. Então, a gente já esteve ali no Kleber Andrade, diversos jogos. Né? E nesses últimos, aí, nesse campeonato do ano passado, sub-17, né? Eu sempre troco 17 e 20. O sub-17 aí, a gente esteve lá e a gente encontrou vários adolescentes que estavam trabalhando lá e que não deveriam estar. E aí a gente fez a abordagem, conversamos, etc. Pegamos os dados. Nós não conseguimos inserir além de um adolescente em um programa de aprendizagem. Ótimo, eu aprendi dentro da assistência que se você consegue você já vai mudar a vida de muitos. Porém, nós tínhamos mais ali. E por que nós não conseguimos? Porque a escolarização era incompatível. Ele saiu da escola. Então, quando ele teve a oportunidade de fazer um programa de aprendizagem, ele não pôde fazer. Não pôde fazer por quê? Porque ele não tinha a idade escolar compatível. Nós já encontramos outros, nós fazemos ações no carnaval e ações durante o ensaio da escola, etc. E aí a gente encontra, né? Mesmo que a escola não apoie o trabalho, mesmo que os jogos ali, o estágio não apoie, mas eles estão ali. Então a gente abordou um adolescente de um outro município também, e era a segunda vez que eu estava abordando. Eu falei, te conheço. E ele riu, eu falei, e os encaminhamentos? Eu fui. Só que aí há incompatibilidade de várias situações. Ele estava onde, novamente? Em situação de trabalho infantil. Uma das piores formas de trabalho infantil, doutora, é a exploração sexual de criança e adolescente. Nós temos um estado que é cortado por uma BR. Os números são alarmantes no sentido de exploração. Isso está tão naturalizado que algumas regiões do Brasil, as próprias mães ou os pais, e a gente falava isso lá da região da Amazônia, lá, né? Dão os seus filhos, as suas filhas, para iniciar uma situação de exploração. Aconteceu com a minha mãe, aconteceu comigo, vai acontecer com ela. Quando outras foram entrevistadas e falaram, aconteceu com a minha mãe, aconteceu comigo, mas não vai acontecer com ela. Porque teve a oportunidade de ser inserida em programas, de entender, de conhecer, teve oportunidade. Então, para fechar, o que a gente precisa? A gente precisa de oportunidade para as nossas crianças e adolescentes. Oportunidades que só serão alcançadas com políticas públicas de qualidade e com uma sociedade que não fomente isso. Que não diga, que bonitinho, eu vou dar aqui um dinheirinho que está carregando a compra para mim. Não tem noção do que aquilo pode causar na coluna daquela criança. É buscar programas. Então, ao invés da sociedade fomentar isso, a sociedade ela precisa brigar por políticas públicas junto com a gente. E dizer, Estado brasileiro, você tem compromisso, a Constituição diz isso, e aí todos nós, como Estado, como família, como sociedade, vamos brigar para fazer o melhor pela nossa criança e adolescente. Deixando que sejam crianças, deixando que sejam adolescentes, que sonhem, que tenham planos, perspectivas, como nós um dia tivemos, para que tenham oportunidades iguais, né? Iguais. Só para fechar, não quer dizer que trabalho infantil existe só ligado à questão de pobreza, né? A classe média também tem alguns casos, e etc, né? E aí a classe média alta, a gente tem alguns casos, enfim, a gente não vai conseguir abordar isso aí. Porém, o grande número está realmente relacionado à situação de pobreza, de vulnerabilidade, e em outros pontos também, como as nossas crianças negras também enfrentam por N motivos, como a gente está vendo aí. A campanha desse ano está ligada ao Covid, tá? Infelizmente, a gente teve que colocar esse tema. Deixa eu só falar para você, olha,
Covid-19, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Acessem o FENEPEC, tá bom? Para se informar. Ótimo. Doutora, parabenizar a doutora mais uma vez. É a segunda oportunidade que eu tenho de ouvir tua fala. É uma fala maravilhosa, super eloquente, super estruturada. Espero que tenha aí ajudado as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão assistir depois. Agradecer mais uma vez, como agradecemos no começo, as nossas presidentes, doutora Maiara Nogueira, doutora Camila Talon, nosso presidente, doutor Riske, a OAB, a ESA, pedir para que todos sigam as páginas, como a doutora mencionou agora, e que nós possamos ter aí essa responsabilidade de fazer aí essa mudança acontecer. Sim, ok? Verdade. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada a todos que assistiram e obrigado pelos comentários. Sim. Bom dia. Bom dia. Agora é encerrar.